Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre as memórias de Sherlock Holmes, mas só depois da vinheta, vamos lá! Dando prosseguimento à minha série de ler e falar sobre todos os livros de Sherlock Holmes aqui no canal, hoje é dia de falar sobre o segundo volume publicado pela Zahar, que é As Memórias de Sherlock Holmes. Esse livro aqui foi publicado em dezembro de 1893 e reúne contos que foram publicados na Strand Magazine entre dezembro de 1892 e dezembro de 1893. E esse livro aqui começou a ser escrito 5 meses depois que as aventuras de Sherlock Holmes foi concluído, então teve um intervalinho de 5 meses que o Conan Doyle ficou meio que à toa. E com relação à estrutura da história, pouca coisa muda aqui com relação às aventuras de Sherlock Holmes. A gente continua com contos de mais ou menos 30 páginas, sendo que eles mantêm um esqueleto fixo. Começa sempre com uma abertura mais fria do Watson, depois o cliente chega e apresenta o problema, o Holmes começa a investigar, deixa a gente completamente no escuro para poder apresentar a resolução no final. Essa é a estrutura clássica do conto policial do Conan Doyle, ele vai fugir dela 1 ou 2 ou 3 vezes durante o cânone inteiro, mas basicamente ele mantém isso até o último livro. E as memórias de Sherlock Holmes têm um peso muito importante para quem gosta do detetive, que foi nesse volume aqui que o Conan Doyle decidiu matar o Sherlock Holmes. Ele já estava cansado de escrever as aventuras do detetive e nada melhor para acabar de fato com uma coisa do que matar ela. E para isso ele escreveu o problema final, onde ele apresentou o maior vilão de todo o cânone, que é o Moriarty, e no final desse conto tem uma luta entre o Holmes e o Moriarty e os dois caem na catarata de Reichenbach. Isso seria o fim do detetive e das histórias dele se o clamor popular não fosse tão grande, mas isso eu vou falar no próximo livro. Esse aqui é só para matar o Sherlock Holmes mesmo. E outra coisa importante das memórias de Sherlock Holmes é que esse aqui é o único volume que revela um pouquinho assim, pequenas pistas sobre o passado do Holmes. Tem 2 contos aqui que são a Tragédia de Glory Scout e o Ritual Musgrave, que contam um pouquinho do Holmes antes dele conhecer o Watson. Eles vão falar sobre as pessoas que o Holmes conheceu durante a faculdade, vão falar um pouquinho das relações que ele teve por lá e os primeiros casos que ele desvendou. Então, além de matar o Sherlock Holmes, esse volume também é muito importante por revelar algumas coisas do passado. E essa edição da Zahar aqui, como eu não posso deixar de comentar, ela é muito parecida com as outras, ela é cheia de ilustrações, cheia de comentários, e no final ela traz uma linha cronológica falando um pouquinho da vida do Holmes, falando um pouquinho da vida do Watson, quando os casos cronologicamente aconteceram e o que estava acontecendo no mundo na época. Mas isso tudo eu explico no vídeo que eu falei sobre a ordem de leitura de Sherlock Holmes, que lê os contos de acordo com a ordem que eles aconteceram na vida real, pode ser uma alternativa também. Vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu falei um pouquinho mais sobre isso, clica aqui pra vocês poderem ver, beleza? Dito isso, acho que a gente pode começar a falar de cada um dos contos. E para começar, vamos falar sobre Silver Blaze, que foi publicado na Strand Magazine em dezembro de 1892. Esse é o primeiro conto de Sherlock Holmes ambientado no mundo esportivo e talvez o mais famoso deles. Ele conta a história do desaparecimento de um cavalo de turf às vésperas de uma das corridas mais importantes que ele ia participar, e o desaparecimento desse cavalo teve um efeito colateral que foi a morte do treinador dele, o John Straker. E eu acho que esse conto aqui do livro inteiro é o Sherlock Holmes no seu estado mais puro. Primeiro tem a cena do trem, que ele faz uma observação brilhante com relação à velocidade do trem, só observando os marcos que estavam acontecendo no meio do caminho, e depois tem toda a cena do crime, que o Holmes faz uma série de pequenas deduções ali dentro que são essenciais para descobrir o que aconteceu de fato. E sem falar que na hora de apresentar o resultado do crime, né, quem sequestrou o cavalo e quem matou o cavalariço, o Holmes consegue fazer isso de uma forma muito bem humorada, que ele faz em algumas outras vezes, mas eu acho que em Silver Blaze ele consegue fazer isso de uma forma muito melhor. Então por isso talvez Silver Blaze seja um dos melhores contos aqui de As Memórias de Sherlock Holmes, e ele se enquadra em um dos melhores do cânone também. O segundo conto é A Caixa de Papelão, publicado em janeiro de 1893 na Strand Magazine. Uma curiosidade sobre esse conto é que ele não foi incorporado na primeira publicação de As Memórias de Sherlock Holmes. Ele foi colocado só alguns anos depois, algumas edições depois. Só que ele tem um trecho de dedução tão bom no início que eles recortaram esse trecho e encaixaram em outra história para não perder esse negócio. E eu acho que o motivo dele não ter entrado na primeira coletânea dos contos é porque ele é o mais sinistro de todos. E não é mais sinistro no quesito de morte, mas sinistro no quesito de ter mutilação na história. Ele conta a história da Miss Cushing, que é uma senhoria que tá vivendo a vida dela tranquilamente até que ela recebe uma caixa de papelão misteriosa. Dentro dessa caixa de papelão tem muito sal grosso e 2 orelhas decepadas. A Miss Cushing tem certeza que a caixa não é pra ela porque ela é uma senhorinha que fica presa em casa, praticamente não tem relação com ninguém, só pode ser engano. Então o Holmes tem que descobrir de quem são aquelas orelhas, quem enviou as orelhas e quem possivelmente está em perigo. E eu acho que o mais legal aqui é toda a dedução que o Holmes faz a partir de 2 orelhas. Ele consegue descobrir várias coisas a partir delas e desvenda um caso familiar muito intrincado. O
terceiro conto do livro é A Face Amarela, publicado em fevereiro de 1893 na Strand Magazine. E esse é um dos contos mais curiosos aqui do livro, não pelo conteúdo dele, mas pelo comportamento do Holmes. Ele perde completamente as estribeiras nesse conto, ele se acha o maioral, acha que já desvendou o caso e ele tá completamente errado. O final do conto é uma aula de humildade pro Holmes, assim, pra ele nunca deixar o intelecto dele passar as capacidades observativas. Eu acho que por isso ele ganha tanto destaque, embora ele não seja um conto tão bom assim. Até porque ele é bem simples, assim. Nesse conto, o Holmes tem que descobrir o que a esposa do Grant Munro, que é um jovem que vive no interior, tá guardando de segredo dele. E esse segredo é porque tem um chalé perto da casa dos Munro que foi ocupado. Só que a esposa do Grant não quer que ele vá lá de jeito nenhum. Ela tem um segredo que tá escondido ali dentro e ele confia bastante na esposa, por isso que ele não vai. Só que chega uma hora que passa de todos os limites e ele vai procurar o Holmes pra poder descobrir o que tá acontecendo. E o Holmes vai pra lá com uma ideia meio preconcebida do que poderia ter acontecido. Ele tem certeza que aconteceu tal coisa, só que isso contradiz tudo que ele fala no cânone, que ele tem que observar primeiro os fatos pra depois formar alternativas. E com isso ele se fode completamente. Chegando no final que eu falei, né, que é meio que um sinal de humilhação do próprio Holmes, ele fala o seguinte pro Watson. Ele vira e fala: Watson, se alguma vez você tiver a impressão de que estou ficando um pouco confiante demais em meus poderes, ou me aplicando menos a um caso do que ele merece, por gentileza sussurre Norbury ao meu ouvido e lhe serei infinitamente grato. Então é ele assumindo que ele fez coisa errada aqui no conto, e isso é muito raro na hora de ver o Sherlock Holmes. Isso tem uma coisa boa do conto, além do Sherlock Holmes fazendo uma coisa diferente, é que ele levanta a bola do casamento interracial, que era uma coisa que não era muito levantada na época, e que ele prega uma igualdade aqui, que é muito interessante de ver também. O quarto conto é O Corretor, publicado em março de 1893. Ele conta a história do High Pycroft, que é um corretor, né, como o próprio título do conto diz, que vê a empresa que ele trabalhava entrando em falência, ele ficando desempregado e tendo que procurar um novo emprego. Quando ele finalmente encontra um emprego bacana, ele recebe outra proposta financeiramente melhor, mas num lugar que está começando. Ele decide aceitar essa proposta que dá mais dinheiro para ele, só que coisas estranhas começam a acontecer nesse trabalho novo. É um caso que parece bastante com a Liga dos Cabeças Vermelhas, que foi publicado nas aventuras de Sherlock Holmes e que não exige tanto assim do Holmes na questão do intelecto, é mais pela curiosidade do caso mesmo. Só que fora do caso em si, ele traz algumas coisas que são bem legais. Primeiro, falando um pouquinho da população da City, que é uma parte de Londres dedicada ao comércio. Na verdade, não ao comércio, ao mercado financeiro em si. E essas pessoas que vivem na City, trabalham na City, elas têm um jeito peculiar de falar, uma forma diferente de agir, e o conto fala um pouquinho pra gente disso. Ele revela um pouquinho de como eram essas pessoas no final do século XIX. E o conto também traz um pouquinho da vida do Watson sem o Sherlock. A gente descobre um pouquinho o que o Watson faz quando ele não tá ajudando o Sherlock e como é a relação dele com os clientes, a área médica ali mesmo. Tudo a gente descobre um pouquinho nesse conto. O quinto conto desse livro é A Tragédia de Gloria Scott, publicado em abril de 1893. E igual eu falei no início do vídeo, a maior importância desse conto aqui é revelar um pouquinho do passado do Holmes e sobre o primeiro caso que ele desvendou na carreira. E ele também tem uma coisa diferente dos outros contos, que não é o Watson que narra, mas sim o Holmes. Tudo porque, na verdade, o Watson tá transcrevendo o que o Holmes contou pra ele. Então é o Holmes contando a história e o Watson transcrevendo isso. E é por isso que foge um pouquinho daquele padrão, daquele esqueleto que eu coloquei no início, porque primeiro tem o Holmes contando da vida dele, contando um pouquinho mais além do que a gente já sabe, pra depois entrar no caso em si. Tudo começa quando um amigo da faculdade do Holmes, o Victor Trevor, e ele chama o Victor Trevor de amigo, o que é uma coisa muito rara, ele só fala isso com o Watson e com o Victor Trevor. Tudo começa quando o Trevor perde o pai numa situação bem súbita assim, e o Holmes precisa descobrir o que era um bilhete misterioso que o pai recebeu antes de morrer. É um caso que praticamente não exige nada do Holmes, mas a gente tem que lembrar que o Holmes, início de carreira também, ele tem que só desvendar o que é aquele código por trás do bilhete. Tanto que a grande resolução do caso é uma carta de confissão do próprio pai, o que é meio frustrante pra gente que tá lendo, porque o Holmes, na verdade, não fez praticamente nada nesse conto. Mas tirando isso, ele é muito importante pra saber do passado do Holmes e por isso que ele é tão estudado. O sexto conto é o Ritual Musgrave, publicado em maio de 1893. Esse daqui, junto com a Tragédia de Gloria Scott, são os dois contos que falam mais sobre o passado do Holmes. Inclusive, ele cita a Tragédia de Gloria Scott aqui, eu vou ler pra vocês o trecho que ele fala isso. Ele fala o seguinte: talvez você se lembre de como a história do Gloria Scott e da minha conversa com o infeliz homem cuja sina lhe contei fizeram-me pensar pela primeira vez na profissão que vinha abraçar. Você me vê agora, quando meu nome se tornou conhecido em toda parte e quando todos em geral, tanto
tanto no público quanto na força policial, me reconhecem como um Supremo Tribunal de Apelação em casos duvidosos. Quando você me conheceu na época do caso que imortalizou em Um Estudo em Vermelho, eu já granjeara uma clientela considerável, embora não muito lucrativa. Assim, dificilmente pode imaginar como as coisas foram árduas no começo e quanto tempo tive de esperar antes de fazer algum progresso. E esse caso é ele começando mesmo, é um dos primeiros casos que ele faz, e como o próprio textinho introdutório, né, essa edição aqui da Zahar tem um textinho introdutório para cada conto, esse textinho destaca que esse conto é uma grande caçada ao tesouro, e na verdade é basicamente isso que ele é. Ele começa quando Holmes recebe uma visita de um ex-colega de classe dele chamado Reginald Musgrave, que quer descobrir o que aconteceu com o mordomo da casa dele, que foi demitido e desapareceu antes de cumprir o aviso prévio, assim. Quando Holmes vai pra casa do Musgrave pra tentar descobrir o que aconteceu, ele se vê em meio a um ritual familiar antigaço e tem que descobrir exatamente o que acontece nesse ritual. E é meio que seguindo pistas mesmo, por isso a ideia da caçada ao tesouro. E assim como a tragédia de Gloria Scott, ele também não exige muito do pensamento analítico do Holmes, ele é mais uma curiosidade sobre o passado do detetive mesmo, e ele é muito legal por causa disso. O sétimo conto é Os Fidalgos de Highgate, publicado em junho de 1893. E esse conto começa um pouquinho diferente, porque a abertura fria dele, na verdade, não é o Watson falando sobre nada. É ele falando que o Holmes está muito estressado e que eles precisam ir para uma casa de campo para poder descansar. Só que nessa casa de campo, o Holmes acaba sendo pego por um mistério que aconteceu por lá e começa a investigar. O mistério nesse caso são duas invasões a domicílio que culminaram na morte do cocheiro William Kirwan. E eu acho que a grande coisa desse caso aqui são as formas que o Holmes usa para descobrir o que aconteceu no caso. A primeira delas é usando suas habilidades de ator, porque a gente tem indícios no cânone que antes de virar detetive, o Holmes participou de um grupo de atores, então ele tem habilidades nesse estilo, tanto que ele usa muitos disfarces, ele consegue se passar por várias pessoas, muito fruto desse background dele. E aqui ele usa o estresse dele como desculpa para fingir algumas doenças, fingir alguns sintomas estranhos para poder investigar pontos chaves do crime. E outra coisa muito interessante aqui é o Holmes usando pela primeira vez o estudo da letra, né, da fonte caligráfica da pessoa, para poder descobrir coisas sobre ela. Ele vai usar isso algumas vezes durante o cânone, mas é nesse conto aqui que ele mais faz uso e que é muito interessante ver as observações que ele faz. Sem falar que esse aqui também é um dos contos que ele mais se arrisca fisicamente, porque ele vai enfrentar os bandidos de uma forma muito direta, e se não fosse a interferência do Watson, ele acabaria sendo morto ali no meio do caminho. O oitavo conto é O Corcunda, publicado em julho de 1893. Nesse conto, Holmes precisa investigar a morte do coronel James Barclay, que foi encontrado morto ao lado da esposa desacordada em um quarto fechado. Lógico que todas as dúvidas começam a cair na esposa do cara, só que o Holmes sabe que não foi ela e precisa descobrir o verdadeiro culpado. Só que, na verdade, nesse conto aqui, o Holmes não faz absolutamente nada. Ele até descobre quem foi o culpado, assim, mas pra gente, leitor, ficar sabendo do que pro desenvolvimento da história como um todo. Até porque o resultado meio que cai nas mãos dele no meio do caminho, e é mais um conto em que o Holmes aplica a própria lei na hora de poder resolver o caso nele. Ele não vai levar o caso à polícia porque ele acredita que o culpado do crime não tem culpa de fato. E até por ele não exigir nada do Holmes, é um conto que se destaca mais pelos fatos curiosos do que pelas deduções engenhosas do Holmes, e acaba pra mim sendo um dos piores contos aqui de As Memórias de Sherlock Holmes. Só que ele traz uma coisa muito legal, que é uma aparição muito rara dos irregulares de Baker Street, que são os garotos que ajudam Holmes a descobrir coisas pelas ruas de Londres. Eles são muito famosos no cânone, mas eles apareceram pouquíssimas vezes. Isso é muito recorrente na obra do Conan Doyle, na verdade. Elementos que aparecem pequenas vezes na história se tornam muito famosos pela engenhosidade deles. Os irregulares de Baker Street é uma dessas coisas muito engenhosas. E também nesse conto aqui, o Holmes fala um pouquinho da habilidade do Watson de narrar histórias, e eu vou ler pra vocês o trecho aqui porque fala bastante sobre como as histórias são contadas. Ele fala o seguinte: elementar, disse ele, é um desses casos em que a pessoa que raciocina pode produzir um efeito que parece notável aos olhos do vizinho, porque esse deixou de perceber o pequeno detalhe que foi a base da dedução. O mesmo pode ser dito, meu caro amigo, do efeito de algumas dessas suas pequenas narrativas, que é inteiramente falso, uma vez que depende do fato de você nunca revelar ao leitor alguns fatores do problema. E isso é aquilo que eu comentei, daquele período da história que a gente fica no escuro sem saber o que de raio estava acontecendo. Então provavelmente nesse período que o Holmes sai pra investigar sozinho, ele acaba contando pro Watson, porque ele vira aqui pra ele e fala que o Watson sabia das coisas, ocultava de propósito pro leitor ficar instigado. É uma técnica narrativa legal e aqui o Conan Doyle escancara ela pra gente.
O nono conto é O Paciente Residente, publicado em agosto de 1893. Ele vai contar a história do médico Percy Trevelyan, que aceita uma quantia de dinheiro muito grande para montar seu próprio consultório numa área nobre de Londres, mas para isso ele tem que aceitar o Blessing, que é o dono do dinheiro, como paciente residente na casa dele. Isso porque o Blessing tinha problema no coração e precisava de monitoramento constante de um médico. Em vez de ir para um lugar ou outro, ele acabava contratando um médico para morar na mesma casa que ele, e com isso economizar. Só que a saúde desse Blessing começa a piorar quando dois russos vão até o consultório do Percy para poder se consultar. O médico fica muito preocupado com o comportamento do paciente dele e acaba chamando o Holmes para poder investigar. E a partir daí vira um caso de conspiração culminando em morte, e é muito legal a forma como Holmes desvenda o crime inteiro baseado apenas na cena do crime. Ele consegue descrever exatamente tudo que aconteceu só com os elementos de cena, e essa é uma das deduções mais legais do Holmes em todo esse livro aqui. O 10º conto é O Intérprete Grego, publicado em setembro de 1893. Esse não é o melhor conto publicado pelo Conan Doyle, não traz o Sherlock Holmes na sua melhor forma, mas é um dos contos mais importantes para todo o cânone, porque ele apresenta um dos personagens mais marcantes de todos, que é o Mycroft Holmes. Igual eu falei antes, o passado do Holmes é uma coisa que é muito pouco descrita pra gente. A gente tem poucos vislumbres, inclusive da família do Holmes. É nesse conto aqui que a gente descobre que ele tem um irmão e que o irmão dele tem capacidade dedutivas muito maiores que as do Sherlock. O problema do Mycroft é que ele é um pouco preguiçoso, assim, preguiçoso entre aspas, na verdade, porque ele não tem aptidão para ir a campo, poder pesquisar as coisas, poder coletar provas, e para isso o Holmes tem muita aptidão. Então os dois meio que se equiparam por causa disso. E em nenhum momento do cânone é falado com o que o Mycroft trabalha de fato. Sabe que ele trabalha para o governo, provavelmente trabalha com o serviço de inteligência do governo, mas ninguém sabe exatamente o que ele faz. Tanto que dentre as várias teorias de conspiração que existem envolvendo o personagem do Mycroft, a que eu mais gosto é que ele seria o M, que é o chefe do 007, do James Bond. E da mesma forma que o James Bond, o 007, seria um cargo, o M também seria um cargo, e esse M seria M de Mycroft, que seria uma homenagem ao primeiro ocupante desse cargo. É uma teoria da conspiração muito legal e eu acho que eu gostaria de ver esses dois universos unidos desse ponto. E a primeira vez que o Mycroft aparece é num jogo de deduções muito legal com Sherlock Holmes. Os dois começam a rebater num diálogo coisas sobre uma pessoa que eles estão vendo, eles começam a falar características dessa pessoa e coisas que eles deduziram a partir delas. Então é uma bela introdução para um personagem que se tornou tão icônico quando se fala em Sherlock Holmes. E ele vai aparecer em só mais dois outros casos. Ele vai ser citado em A Casa Vazia e ele vai ter uma participaçãozinha em Os Planos de Bruce Partington. Sendo que esses dois contos estão presentes à volta de Sherlock Holmes, que é o próximo vídeo da série que vai sair aqui no canal. E vocês viram que eu não falei do caso em si, porque o caso na verdade ele é bem simples. Ele vai contar a história de um tradutor de grego que foi sequestrado para servir de intérprete no interrogatório meio criminoso. Depois que ele é libertado, ele contacta o Mycroft, que chama o Holmes para poder ir a campo e descobrir o que raio estava acontecendo. E o conto é bem simples, na verdade, ele envolve um pouquinho de dedução. O Mycroft já joga a dedução logo de cara pro Holmes, falando o que é o caso, e depois cabe só investigar um pouquinho aqui e ali e a perseguição ao caso para a resolução dele. O 11º conto é O Tratado Naval, que foi publicado em outubro e novembro de 1893, sendo que, se eu não me engano, foi o primeiro conto dividido em duas partes, coisa que vai acontecer depois em alguns outros contos. E ele foi dividido em duas partes porque esse aqui é o maior conto já escrito pelo Conan Doyle sobre o Sherlock Holmes. E ele também foge um pouquinho do padrão, porque é o Watson que leva o caso pro Holmes. Nesse caso, o Watson leva o Percy Phelps para a casa do Holmes para poder explicar o caso para ele. O Percy Phelps, ele é membro do Ministério de Relações Exteriores do governo britânico e ele precisa copiar um tratado naval, um tratado que é super secreto. Só que enquanto ele tá copiando, ele sai pra fazer uma coisinha, na hora que ele volta, o tratado não tá lá mais com ele. Esse é um conto que consegue juntar muito bem as deduções do Holmes com uma narrativa de ação muito impactante, sendo que esse é um dos que eu mais curto aqui no livro. E também tem aquele final que o Holmes dá um showzinho na hora de resolver o caso, porque é o Sherlock Holmes, ele gosta de fazer essas coisas. E então a gente chega no 12º e aquele que seria o último conto de Sherlock Holmes, que é O Problema Final, publicado em dezembro de 1893. Esse é talvez o conto mais famoso do Sherlock Holmes, aquele que todo mundo pelo menos já ouviu alguma coisa sobre ele. Igual eu falei no início do vídeo, Conan Doyle não queria escrever mais histórias do Sherlock Holmes e decidiu que ele ia matar o detetive. E o conto já começa de uma forma arrebatadora. Vou ler aqui pra vocês o que o Watson escreve logo de cara. Ele fala o seguinte: é consternado que pego da pena para escrever essas
estas últimas palavras com que registrarei os singulares talentos pelos quais meu amigo Mr. Sherlock Holmes se distinguia. De maneira desordenada, e sinto-o profundamente de toda imprópria, esforcei-me por relatar de algum modo as estranhas experiências que tive em sua companhia, desde o acaso que nos uniu no período de um estudo em vermelho até o momento de sua interferência na questão do tratado naval. Era minha intenção parar ali e nada dizer do evento que gerou em minha vida um vazio que o transcurso de 2 anos pouco o fez para preencher. Minha mão foi forçada, no entanto, pelas cartas recentes que o coronel James Moriarty defende a memória do irmão, e não tenho escolha senão expor os fatos diante do público exatamente como aconteceram. Então ele vai contar aqui como o Sherlock Holmes morreu no último caso dos dois, que na verdade não é um último caso em si, é uma perseguição. Esse é o conto que mais foge de todos os padrões, porque o Conan Doyle queria mesmo acabar com o detetive, então ele fez uma narrativa meio que arrebatadora assim, para poder fechar todas as pontas e matar o Sherlock Holmes com chave de ouro. As notas bibliográficas aqui do livro falam que a população ficou muito chocada com essa revelação do Watson. Ela custou 20 mil assinaturas para Strand Magazine, que era onde eram publicados os contos de Sherlock Holmes, e as pessoas saíram na rua com braçadeiras pretas, simbolizando o luto pelo detetive. E a narrativa tem um tom muito saudosista, assim, eu acho que é o tom mais saudosista de todos os livros do Sherlock Holmes, porque o Watson tá bem pesaroso, ele acredita fielmente que o Sherlock Holmes morreu e ele narra a partir disso, a partir da dor e do sofrimento dele. E é nesse conto que a gente é apresentado uma das mentes mais brilhantes da Inglaterra, que é a mente do professor Moriarty. A exemplo do Mycroft Holmes, ele vai aparecer só em 3 contos. Ele aparece de relance em A Casa Vazia, né, porque conta o que aconteceu com Holmes de volta, e aparece também no romance O Vale do Medo. E é por isso que o programa final é um conto tão querido pelos amantes do Sherlock Holmes, porque ele traça um panorama do que é o Moriarty e qual a influência dele na vida do Holmes. E a história começa com um Holmes tenso, assim, diferente de qualquer coisa que o Conan Doyle já escreveu. Ele tá preocupado porque ele passou anos atrás de uma brecha nos planos do Moriarty e ele finalmente encontrou uma. Só que agora que ele encontrou e entregou tudo pra polícia, tá bem próximo de prender o Moriarty, ele teme pela própria vida. E não só pela própria vida, ele teme pela vida das pessoas que cercam ele. Por isso que ele vai procurar o Watson e por isso que ele propõe ao Watson fazer uma viagem com ele. E o conto é basicamente a explicação do que é o Moriarty e essa viagem entre o Holmes e o Watson. É uma perseguição que o Moriarty faz e que exige toda a capacidade dedutiva do Holmes e do próprio Moriarty para culminar no final nas cataratas de Reichenbach. Inclusive o cenário das cataratas é o cenário ideal para terminar qualquer coisa. É a força da natureza máxima ali dentro. É uma catarata gigante despejando toneladas e toneladas de água em cima das pessoas e tem o confronto final entre o Holmes e o Moriarty. O final do conto com o Watson falando o pesar dele de não ter mais o Sherlock Holmes por perto é de uma melancolia fodida e é uma das melhores coisas que o Conan Doyle já escreveu aqui. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E esse aqui foi só o segundo vídeo da minha série de Sherlock Holmes. Vai ter muito vídeo ainda pela frente nos próximos meses, espero poder contar com vocês aqui assistindo. Se você já leu as memórias do Sherlock Holmes, comenta aqui comigo, fala qual é o conto que você mais gosta, qual a história que você mais gosta aqui no meio, pra gente poder conversar melhor, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.